Bom, em primeiro lugar, a Fundação Tite Setúbal é uma organização não governamental e uma organização de origem familiar, criada em 2006, cuja missão é, cuja missão é fomentar iniciativas que promovam a justiça social, o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e que contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes cidades, em articulação com diversos agentes da sociedade civil, de instituições de pesquisa, do Estado e do mercado. Essa missão que foi instituída em 2016, ela marca um momento da Fundação em que a Fundação, depois de 10 anos atuando em territórios, a Fundação se volta, né? Ela passa a dedicar mais esforços no debate público, junto a diferentes agentes, enfim, debatendo com agentes diversos, que divergem entre si, debatendo temas que são caros à Fundação e que estão expressos na sua missão. O Vozes Urbanas, então, é um espaço por onde a Fundação busca realizar esse seu objetivo, de promover debate, e num momento mais do que necessário. Hoje o tema é educação. Bom, então eu, como pesquisador da área de educação, professor de uma faculdade de educação, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de dizer coisinhas rápidas antes dos nossos convidados. Bom, eu queria começar lembrando que o Brasil criou instituições de ensino superior no século XIX, passando a formar, então, já no século XIX, no seu próprio território, as suas elites dirigentes. Mas demorou muito para expandir a educação básica. Em 1950, no censo de 50, a gente ainda tinha metade da população analfabeta. Então, enquanto a gente tinha uma elite dirigente formada no ensino superior já desde o século XIX, uma população sem acesso à educação básica. Quando a gente sai da ditadura, quando a gente entra no período de redemocratização, o acesso à primeira série do primário, ele era já bastante bem resolvido nas áreas urbanas e mais ricas do país. Mas a escola, ainda não totalmente universalizada, mas essa escola era uma enorme máquina de exclusão. Uma enorme máquina de exclusão. Uma escola com taxas de reprovação gigantescas que bloqueavam o fluxo, a progressão dos alunos e produzia gargalos enormes, funis enormes. Desde então, o país conseguiu construir esforços contínuos, duradouros, que envolveram vários governos, em vários entes da federação, na União, em estados e municípios, sociedade civil, diferentes partidos políticos, e a gente conseguiu criar diretrizes que foram duráveis. Então, nós universalizamos o acesso ao fundamental, nós expandimos o médio, os problemas de permanência que ainda existem, eles foram deslocados, começam no Fundamental 2, são graves no médio, mas eles são absolutamente diferentes do que eram nos anos 80. A gente também conseguiu expandir e desenvolver políticas de acesso ao ensino superior. Então, promovemos melhorias inegáveis. Eu queria começar a tarde de hoje lembrando essas melhorias. A partir dos anos 90 e 2000, sobretudo, nós também conseguimos... O país também fez algo que também colocou uma outra diretriz importante nas políticas educacionais, a aprendizagem. A aprendizagem passou a ser vista explicitamente, quase que compulsoriamente, para quem pensa a política pública educacional, como um objetivo central das políticas. As políticas pensando a aprendizagem. E, com tudo isso, nós também tivemos melhorias na aprendizagem. Os resultados médios mostram melhorias muito grandes, desde que acompanhando a série da Prova Brasil, a melhoria dos valores médios ela é evidente, especialmente no ensino fundamental 1, no primeiro segmento.
No entanto, nós estamos bem longe de termos um sistema educacional de qualidade e justo. Em primeiro lugar, porque a melhoria da média ela vem sendo acompanhada de um aumento nas desigualdades. Então, os grupos que têm características que geram vantagens no sistema escolar têm aprendido cada vez mais e num ritmo maior do que grupos que têm características que estão associadas a desvantagens no sistema escolar. A baixa qualidade que a gente ainda vê no país em muitos sistemas, ela se deve, sobretudo, por uma concentração muito grande de alunos com desempenho muito baixo. Muito baixo. E temos fortíssimas desigualdades regionais. Grandes, ainda muito grandes. Então, parece que a nossa tarefa urgente aqui é, por um lado, reconhecer e preservar um legado que foi difícil de ser construído, foi construído tardiamente, foi construído pelo trabalho de muita gente diferente, que discorda em muitos pontos muito importantes, mas é um legado, e seguir em frente, assumindo, reconhecendo, olhando de frente os nossos desafios. A Fundação TID Setúbal ela tem se dedicado a essas tarefas, né? E a esse movimento difícil de quem quer ver transformado algo que precisa preservar. Recentemente, então, a Fundação, bom, antes de tudo, está criando, tem aqui o espaço como o de hoje para discutir assuntos como que vamos discutir. A Fundação publicou recentemente o portal Ideia, o indicador de desigualdades e aprendizagens. E a Fundação vem se articulando com uma rede grande de grupos de pesquisa, agentes da sociedade civil e do Estado comprometidos com essa agenda. Então, era isso. Vamos ser uma boa tarde. Muito obrigado. Antes de eu passar o microfone para a Fernanda, eu só vou explicar um pouquinho como que vai funcionar o encontro de hoje. O Voz ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai ter a fala dos convidados, mais ou menos 1 hora de fala ao todo, e um segundo momento aberto para vocês, para perguntas, reflexões. Então, participem. O Voz é um momento de troca, de bate-papo. Então, aproveitem, não fiquem acanhados, que o momento é nosso. O Vozes é para isso, é esse encontro e essa interação entre as pessoas. Convido agora a Fernanda, que é gerente de comunicação da Fundação TID Setúbal. Eu sempre falo que o meu momento é um momento comercial. A minha passagem é rápida, é para apresentar o canal Em Frente, que é o canal da Fundação no YouTube. Ele é um canal que tem 4 linhas, 4 séries. Uma série é sempre a transmissão do Vozes Urbanas, então quem não pode estar aqui pode assistir essa íntegra depois. A gente tem uma websérie que está terminando agora a 3ª temporada, que chama Em Frente, que traz diferentes personagens de diferentes periferias, né? São pessoas com projetos e experiências de enfrentamento às desigualdades. Então, a gente conta a história dessas pessoas nessa série. E a gente tem o Entre Dados, que é uma série que, de alguma forma, tenta traduzir dados sobre diferentes conceitos conectados às desigualdades. Então, como a gente está falando hoje de desigualdades educacionais, a gente vai apresentar um vídeo que foi feito com o professor Chico Soares, que fala um pouco das desigualdades educacionais do Brasil e dos desafios para esse enfrentamento. E quem não assinou o canal, gente, entra lá, assina, tem um sininho, você deixa o sininho clicado para receber as atualizações. Esse é o comercial, estava quase esquecendo dele. A nossa república foi uma república sem escolas. Em qualquer lugar do mundo, quando veio a república, foram criadas escolas. E em muitos lugares a escola já era de tempo integral. No Brasil, dos anos 20 e até os anos 60, as escolas eram poucas. Não se tinha clareza na sociedade que isso era um direito para todos. O direito à educação de cada criança, ele está atendido quando, naturalmente, ela teve acesso à escola e ela permaneceu na escola com uma trajetória regular. O que seria uma trajetória?
criança chegou aos 6 anos no ensino fundamental, então espera-se que ela esteja com 7 anos no segundo ano, com 8 anos no terceiro e assim sucessivamente. Uma trajetória regular, sem abandono, sem reprovação. O direito à educação pressupõe o acesso a uma escola com condições de funcionamento, seja na infraestrutura, seja nos professores que precisam estar com condições de trabalho e seja também no projeto pedagógico, na forma de ensinar, que sejam adequados à situação de cada estudante. Nós temos um direito atendido quando temos resultados para as crianças e temos condições para as escolas. Uma realidade educacional, ela tem que produzir um indicador. No caso da permanência, é o censo escolar. No caso do aprendizado, nós temos no Brasil a Prova Brasil, que é uma prova apenas para as escolas públicas, que a cada 2 anos, todos os alunos do 5º ano e do 9º ano fazem. Junto com essa prova, os alunos respondem a um questionário, onde eles dizem de seu gênero, da sua cor, raça e nos permitem calcular o nível socioeconômico. A partir do dado de desempenho e da característica sociocultural dos alunos, nós podemos criar um indicador de desigualdade. Numa sociedade desigual como a brasileira, o direito está garantido para poucos. Mas a Constituição diz que ele deve ser para todos. O indicador será calculado por municípios e, portanto, cada secretário municipal, cada sistema municipal de educação saberá se ali um determinado grupo social tem desempenho em leitura e matemática menor do que o outro grupo social. Isso também deve ser levado para as escolas, chamando a atenção de que aquelas crianças que estão no grupo mais excluído precisam de atenção especial. Infelizmente, a criança mais pobre, que traz pouco de casa, ela acaba tendo um aprendizado muito associado a valores menores. Já a outra, que trouxe mais de casa, tem valores do aprendizado em níveis mais altos. Isso não é algo que possa existir num sistema educacional que mereça o termo de um sistema de qualidade. Quando falarmos de qualidade da educação, vamos falar não só do nível do aprendizado, mas como do aprendizado dos diferentes grupos sociais. Idealmente, se uma criança que vem de uma família que lhe deu pouco em termos educacionais, essa criança, esse jovem, poderia devolver muito para os seus pais, que estão fazendo um esforço grande, econômico, de rotina, para garantir que ele, jovem, permaneça na escola. Quando esse jovem não é bem atendido, é como se a família fosse penalizada 2 vezes. Ela é penalizada porque é pobre, porque está excluída, e é penalizada porque sua filha, seu filho não aprendeu. Não nos interessa muito, num país como o Brasil, ter alguns poucos que sabem tudo e muitos que não sabem nada. Quando eu estou tratando com milhares de crianças, como os secretários de educação têm que tratar, eles precisam de síntese. Conhecer que há grupos dentro de escolas, dentro das cidades, que não estão aprendendo tanto quanto os outros, é uma informação preciosa. Isso pode ajudar a escolha e a implementação de políticas específicas para atender esses grupos. Os economistas fazem cálculos dizendo quanto que o país ganharia em termos de riqueza para todos caso a nossa educação fosse melhor. Há muitas pessoas que querem passar a ideia de uma certa homogeneidade no Brasil, que não existe. E há outros que defendem uma ideia de que quando houver melhoras, as diferenças desaparecerão. Então, esse indicador, ele incomoda a muitos grupos que, como disse, estão fugindo de um problema social importante, que é a enorme desigualdade brasileira. Se nós não trouxermos a desigualdade para o centro do debate, continuaremos a ter desigualdades insustentáveis.
Eu vou fazer outro comercial. Quem quiser saber mais sobre o indicador que o professor Chico apresentou no vídeo, é www.portalideia.org.br. Tá? Eu vou chamar agora a Elisângela Fernandes, que vai mediar essa mesa. Elisângela é mestranda em Educação na Unicamp, graduou-se em Jornalismo na PUC. Desde 2008 atua na área de educação, trabalhou como repórter no movimento Todos pela Educação e na revista Nova Escola e Gestão Escolar. Foi assessora de imprensa da TV Univesp, coordenadora de comunicação e mobilização da campanha nacional pelo direito à educação. É analista sênior de comunicação do SEMPEC e, atualmente, é analista de comunicação da Fundação Carlos Chagas. Finalista do ESSO 2013, recebeu os prêmios Abril e Adifes em 2012. Obrigada, Elisângela. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui que estão presencialmente, acompanhando pela internet também. Agradecer o convite feito pela Fundação Tid Setúbal. E gostaria de convidar à mesa a professora Edneia Gonçalves, socióloga, educadora com longa experiência na elaboração e avaliação de projetos educacionais na formação de gestores e professores. Bem-vinda, Edneia. Coordenadora adjunta da Ação Educativa e, desde 2004, atua na coordenação e execução de projetos de cooperação técnica internacional na área de educação em diferentes países do continente africano. Desculpe. Em segundo lugar, eu quero chamar a professora Wanda Mendes Ribeiro, socióloga também, professora do programa de pós-graduação da Unicid, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, aqui da USP, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás. Na Ação Educativa, foi responsável pela concepção e coordenação técnica da produção do INDIC, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. Bem-vinda, Wanda. E, por último, Binho Marques, que é educador, pós-graduado em História Econômica na Amazônia pela Federal do Acre. Foi governador do estado do Acre no período de secretário de Educação, primeiro de 99 a 2003, vice-governador, secretário de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social entre 2003 e 2006, governador entre 2007 e 2010, secretário nacional do MEC pela SASE, certo, Binho? 2012 e 2016, e atualmente é consultor em gestão pública. Então, obrigada a todos pela presença. A gente tem aqui o mérito de ter 3 perfis que atuam em lugares muito distintos, mas muito importantes para a efetivação e discussão das políticas educacionais. Eu, enquanto mediadora, não vou fazer uma abertura, não vou usar os meus 10 minutos, que eu quero aproveitar muito o que os 3 têm para dizer, mas eu queria lembrar que a gente tem quase 50 milhões de estudantes nesse país, né, na educação básica e no ensino superior, que as desigualdades são muito grandes, né, tanto em relação ao acesso, à permanência, à conclusão. Né, pensando no ensino médio, que a gente tem alguns indicadores ainda muito altos de abandono e evasão, que no ensino médio chega a quase 1.300.000 por ano. São muitos alunos que ou são reprovados ou abandonam a escola. Né? E a gente tem uma cultura de descontinuidade muito grande das políticas educacionais. Então, eu vou passar a fala para vocês, porque eu acho que não tem fórmula mágica, né, para problemas tão complexos. E, pela experiência de cada um, o Binho na gestão, a Wanda na pesquisa, a Edneia no campo das organizações do terceiro setor e da militância, eu acho que eles vão trazer 3 olhares que vão contribuir bastante para o debate. E, após a fala de cada um deles, quem tiver pergunta, e espero que tenham, a gente vai passar o microfone, então vão anotando aí as dúvidas e, na sequência, a gente comenta. Tá bom? Wanda, você começa? Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui, né, com pessoas que eu admiro tanto, e para fazer essa conversa com vocês. E
Também queria agradecer a presença dos meus alunos de mestrado que vieram me prestigiar. Obrigada. Quanto tempo eu tenho, Elis? Ok. Então, você pode me avisar quando tiver 7? Muito bem. Então, eu vou falar o meu lugar de fala, né, que eu vou tratar de política pública educacional. Hoje, como eu entendo uma política pública? Eu entendo uma política pública como um meio de definição de como bens sociais valorizados na nossa sociedade são definidos, como eles são distribuídos. Na sociedade, existem muitos bens valorizados, e eles não são apenas recursos financeiros. Então, numa sociedade como a nossa, educação escolar é um bem muito valorizado. É um bem valorizado e a sua distribuição está correlacionado com muita coisa. Está correlacionado com acesso a posições vantajosas na sociedade. Está correlacionado com status, que é um outro bem valorizado. Então, a política, quando eu digo todos têm direito à educação básica e todos têm que ter acesso a um determinado conhecimento, eu estou definindo um critério de distribuição. Eu poderia dizer, só quem tem entre 7 e 14 anos, como a gente já disse no passado, pode, na verdade, assim, o Estado fica obrigado a fazer um determinado tipo de distribuição de conhecimento. Ocorre que, a partir da última Constituição, né, e depois com o adendo de 2009, nós dissemos que, na verdade, toda a educação básica, né, a partir de 4 anos, tá certo? Até 17, com a conclusão do ensino médio, né, o Estado ele é obrigado a oferecer, tá certo? Ele está obrigado a distribuir, e nós estamos obrigados a acessar. Porque se eu não matricular minha filha, por exemplo, eu posso ser até acionado judicialmente. Então, isso é um critério de distribuição. Então, é disso que eu quero falar hoje. Como a gente pode cumprir esse critério de distribuição? Eu tenho procurado investigar um pouco quais são as estratégias de implementação de políticas educacionais que enfrentam desigualdade escolar. Já é uma coisa que vem me preocupando já há muito tempo, assim como problema de pesquisa. E, no ano passado, o Maurício Hernica, né, me convidou para esse projeto que a Fundação Tite Setúbal está implementando agora, para tentar identificar experiências de políticas educacionais que tivessem efetivamente enfrentado, de alguma forma, a desigualdade escolar. Então, a gente fez um conceito do que a gente estava entendendo por desigualdade, né, escolar educacional, e a gente foi atrás de experiências de políticas públicas educacionais que pesquisas tinham demonstrado que, de alguma forma, tinham enfrentado essa desigualdade. E aí a gente convidou um grupo de pesquisadores e a gente chegou até 15 experiências, tá, que está disponibilizado no site da Fundação Tite Setúbal. E o que eu vou falar agora vem da reflexão minha e da professora Cláudia Vóvio, que é da Unifesp e que me ajudou nesse trabalho. O que essas experiências têm de comum? Elas têm muitas coisas que não são comuns, mas a gente tentou fazer um olhar assim, o que tem de comum, afinal de contas, né? Desde os anos 60, que a pesquisa já mostrou que a desigualdade educacional ela está correlacionada com a desigualdade social, ok? Desde os anos 60, que as políticas públicas estão, na verdade, às voltas com esse problema, tá? E ele, na verdade, né, como estou parafraseando do B, até hoje, na verdade, assim, poucas, né, conseguiram avanços, e vamos dizer que a maioria continua tentando, mas é muito complicado, porque o que mais explica efetivamente a desigualdade educacional, efetivamente, é a desigualdade social. Porém, a pesquisa também mostrou que há um espaço intra-escola, né, e intrapolítica educacional, onde é possível você enfrentar a desigualdade.
né? O do B fala, é possível uma escola mais justa, porque no tipo de sociedade que a gente vive, que produz desigualdade o tempo todo, você pensar que você vai ter uma escola completamente justa é uma coisa muito idealizada. Então, que é melhor a gente trabalhar com essa ideia de que a gente pode perseguir o mais justo, vamos dizer assim. Então, o que a gente viu, na verdade, é que essas políticas assim, são 15, tá? Tem 2 políticas francesas, uma de enfrentamento à desigualdade socioespacial, muito interessante, foi sistematizada pelo professor Chucri, lá. Tem experiências aqui do Brasil, a gente sistematizou a experiência, né, que o BIM foi um dos responsáveis por implementar no Acre, com foco, a gente pegou a parte que era com foco na educação indígena, que eles fizeram lá, tem a experiência do Ceará, tem a experiência de uma escola no Espírito Santo, tem uma experiência de Marília. Então, assim, quase sempre é uma política pública mais que chega a uma rede, mas há também algumas experiências, tem até a experiência de uma escola, né, que, no caso, já não entra mesmo mais na discussão de política pública. De todo modo, a gente fez um olhar sobre todas elas e a gente concluiu o seguinte. Essas políticas, e também tem 5 de outros países da América Latina, esqueci de falar, elas entram num rol, na verdade, de iniciativas relacionadas a uma agenda, né? As sociedades, né, ocidentais construíram uma agenda, como o Maurício falou, na verdade, assim, da importância do acesso ao conhecimento, da importância da aprendizagem. E essas políticas, elas estão cunhadas na relação com essa agenda construída, tá? Essas políticas, elas são implementadas como é que eu vou dizer assim, no âmbito de uma oportunidade que nasce, muitas vezes, com a chegada de um novo grupo no poder, com a chegada de pessoas que têm um determinado compromisso e que se reúnem em torno desse compromisso. Então, não são iniciativas quaisquer. Então, talvez por isso a gente não tenha, não é uma coisa massificada, porque ela se aproveita de uma oportunidade, que é quase uma brecha de poder. Uma brecha no poder, talvez seja mais preciso falar assim. Okay? São políticas que têm estratégias pensadas na definição de como eu implemento essa política. Porque eu posso pensar uma política e não zelar sobre os processos que eu vou ter que implementar e não zelar pelo acompanhamento desses processos para fazer correções. A maior parte, na verdade, das nossas políticas são assim, né? Elas se implementam na relação com os poderes que se distribuem entre os diferentes departamentos, as diferentes, digamos, frentes de implementação, mas você não tem, efetivamente, mecanismos pensados e desenhados e um acordo em torno de como eu vou acompanhar isso e enfrentar os problemas da implementação. Porque uma coisa é eu ter a intencionalidade, né? Uma política, ela envolve intencionalidade, ela envolve, na verdade, uma série de acordos que você faz para definir essa intencionalidade como algo que vai ser concretizado depois, mas ela envolve, e isso é muito importante, a relação com uma série de micropoderes que estão presentes no processo de implementação, que, se você não tem, digamos, um sistema realmente desenhado para acompanhar esse processo, a política, digamos, a intenção, porque tudo é a política, mas a intenção, ela se perde. Tá? Além disso, ela se relaciona com condições concretas de implementação, capacidade técnica, é concreto. Então, essas políticas também são políticas que lidaram com essas condicionalidades. Então, que tentaram trazer, digamos, materiais, que tentaram trazer guias e coisas práticas que vão dar uma orientação mais clara para que os agentes implementadores possam, de fato, adotar essas orientações, né?
E, fundamentalmente, são políticas que usam de uma coisa que eu chamo, assim, dentro do que a discussão de política, de implementação de política diz, que tem a ver com a interação dos diversos agentes que têm poderes diferentes, mas que todos têm um determinado poder. Um professor tem um poder. Ele tem o poder de explicitar a sua resistência a uma política ou não, ou adotá-la. É o que a gente chama da discricionariedade que ele tem frente a uma orientação. Essas políticas, elas usam procedimentos de negociação e de mobilização, muitas, não todas, mas assim, porque as políticas aqui elas são diferentes. Eu estou pegando traços meio comuns, mas não necessariamente eu vou encontrar todos numa única, tá? Mas assim, são meios de construção de apoio e mobilização constante, além dos processos, que são os processos de acompanhamento e monitoramento, para eu poder fazer correção. Eu acho que a questão da correção, do que não está dando certo, é ainda mais importante, porque não tem como uma intenção ser implementada da forma exata como ela foi concebida. Eu tenho que criar meios de negociação e de mobilização constante e meios justamente de fazer essas rotas de correção, né? Enfim, acabou meu tempo, a gente pode falar mais depois na discussão, se vocês me perguntarem, eu detalho mais essas questões, tá? Mas, assim, acho que se eu puder fazer uma síntese, acho que a síntese que eu fiz cabe um pouco no que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. A Wanda traz essa discussão das etapas das políticas públicas, né, processo de implementação, avaliação, monitoramento. Pensando aqui na caixinha do jornalismo, às vezes a gente fica muito no processo do lançamento da política e da avaliação ou do fim da política, né? Assim, o resultado de uma avaliação ele pode, da forma como ele é divulgado ou da forma como a sociedade responde a essa política ou não, você pode ter a terminalidade da política, né? Você pode, não estou atribuindo à imprensa esse poder, é óbvio, mas essas etapas de avaliação, por exemplo, me lembrei aqui do Mais Educação, que foi uma política que foi descontinuada, né, de tempo integral. Nem sempre essa etapa de avaliação e monitoramento que a Wanda disse que é extremamente importante, ela acontece ao longo de todo o processo de implementação. E aí, às vezes, vem uma avaliação que é de desempenho, né? Não sei se estou fugindo muito do debate aqui, mas ela é atribuída para avaliar um programa ou uma política e não necessariamente aquele é o melhor instrumento, né? Então, acho que essa é uma das fragilidades aí da nossa recente tentativa de implementar política, de elaborar, desenhar, avaliar e reformular as políticas públicas, né, no campo não só no campo educacional. Mas aí eu quero ouvir um pouquinho a Edneia também sobre esse aspecto, pensando que ela pode trazer bastante elementos aí do campo do monitoramento e da avaliação das políticas, né, principalmente pelo viés aí das organizações do terceiro setor. Boa tarde a todos e todas. Muito feliz de ter sido convidada para essa mesa. Gente que eu admiro, gente que a gente sempre consulta e vendo umas caras que eu amo aqui, me fitando, me fortalece. 10 minutos, gente. 10 minutos, para mim, é o primeiro tormento da tarde, né? Mas vai dar tudo certo aqui, né? Eu vou falar de tormentos mesmo, né? Porque quando a gente começa a discutir acesso, permanência na educação, direito a processos contínuos e qualificados de escolarização, eu sempre empaco na palavra direito e sempre escrevo em caixa alta para destacar um pouco mais o que atormenta o chão de desigualdades que a gente pisa, né, e que acaba naturalizando. Essa manhã eu me deparei com alguns dados que me tiraram totalmente do caminho que eu estava traçando para essa fala. Eu estava vendo o Brasil chegou nos 210 milhões, né,
de habitantes, 57% dessa população é negra, 9,9% dessa população negra é analfabeta, 4,4% da população branca é analfabeta. Para além de todas as desigualdades, e eu sempre vou falar muito da experiência de trabalhar com as desigualdades raciais, me chamou mais ainda a atenção saber que nós temos 305 povos indígenas no nosso país e a nossa escola não se apropriou de nada desses conhecimentos todos que estão disponíveis e estão tacando fogo neles e a gente está achando que é normal, quando nós, educadores, tínhamos que, sobretudo, estar muito atentos para os conhecimentos que estão sendo queimados e que nós não tivemos tempo ainda de colocar em contato com os processos formativos, com as nossas pesquisas que estão em andamento e, sobretudo, não conseguimos disponibilizar para os profissionais da educação que estão em sala de aula. Quando a gente fala em acesso, permanência, quando a gente fala em sucesso, quando a gente fala em possibilidade de atingir níveis de educação, a gente também está falando de uma disputa, que é a disputa da função social da escola e da educação. Hoje, a ação educativa ela atua no campo da formação de gestores e de professores, e o que nós temos visto nesse espaço intra-escola que você estava colocando, Wanda, é um total silenciamento em torno do racismo institucional, é uma visão totalmente naturalizada das discriminações e da intolerância religiosa, que tem gritado dentro das escolas, é uma visão de gestão escolar burocrática, que não consegue impactar nem nos processos de formação e, sobretudo, no questionamento do quanto nós não estamos permitindo que o direito à educação de todos e todas seja exercido por crianças, jovens, adultos, não se fala mais em EJA, né? E, principalmente, para a população negra e LGBT. Então, eu acho que, quando a gente pensa em desigualdade, a gente tem que falar da persistência da desigualdade e numa rejeição das diferenças, que é o que nos possibilita construir uma educação com cara de educação brasileira, que respeite a nossa cultura, que respeite as pessoas que, efetivamente, têm contribuído para o nosso desenvolvimento. Nos processos que a gente tem desenvolvido de formação de professores, principalmente da educação de jovens e adultos, um fato tem chamado muito a nossa atenção. É essa ideia de que as políticas de inclusão educacional e as políticas que foram desenvolvidas, principalmente nas 2 últimas décadas, de acesso universal, são políticas que não consideram o fato de que a intersecionalidade, a intersetorialidade é que permite que estudantes e famílias consigam trabalhar, estudar e ter a educação como forma também de divulgação e de articulação de saberes que são ancestrais, que são de territórios, e são saberes que são imprescindíveis para que as pessoas continuem aprendendo. Então, eu acho que, quando a gente pensa que a legislação ela é avançada, as nossas políticas públicas de educação e as nossas políticas de inclusão, elas são o topo, a cereja do bolo, elas foram construídas com muito cuidado, com muita atenção, e por nós, que trabalhamos muito nas últimas décadas por isso, mas que são insuficientes porque diversos outros setores que são essenciais para que essas políticas elas possam realmente repercutir na vida das pessoas reais, não têm dado conta. É muito difícil você conseguir, sem trabalho, com fome, doente, construir uma rotina
de educação para filhos de diferentes idades, pensando na educação infantil, pensando na educação básica e pensando no ensino superior. Então, a primeira coisa é que não é a realidade que atropela a política pública. A realidade, ela se transforma e ela é feita também da resistência daqueles que não estão conseguindo usufruir da política pública. Então, o diálogo horizontal com os movimentos sociais, ele precisa estar no nosso norte de educadores desde sempre. E nós temos muita dificuldade de dialogar com movimentos sociais. A Nilma Lino Gomes, ela tem um livro que eu gosto muito, que é o Movimento Negro Educador. E, nesse livro, ela diz uma coisa muito importante, que quem discute a educação não é só quem está dentro das escolas, como educadores, professores, gestores, é quem está fora, é quem não teve a oportunidade ou a possibilidade de construir esse período, essa educação contínua, e, por não ter conseguido, no movimento social negro, consegue chegar na EJA, consegue terminar o ensino básico, consegue reivindicar ações afirmativas. Então, conviver e dialogar de forma horizontal com os movimentos sociais é mais do que concessão. É, hoje, uma necessidade para que a gente possa avançar no que a gente pensava enquanto desenvolvia as políticas. Uma outra coisa que eu acho que é importante, necessário e imprescindível a gente pensar é que existe uma forma de você lidar com a aprendizagem em diálogo com os movimentos sociais, que é o tal do letramento de reexistência. A forma que nós temos hoje de existir num lugar que é hostil ao corpo preto, hostil aos pobres, hostil aos gays, que não aceita a população trans e não quer discutir gênero, é reexistindo como pessoas potentes, diversificadas e que construíram os saberes que realmente vão ser importantes para a próxima fase, porque eu sempre falo próxima fase, porque essa fase da discussão da educação institucional, ela está difícil, a gente tem mais é que superá-la, né? Mas são essas pessoas excluídas que estão construindo os saberes importantes que vieram à tona na ocupação das escolas, que nós vimos, que tem um diálogo com a juventude, e a juventude negra é exemplar nisso, quando discute os feminismos, quando discute as formas de você trabalhar a educação entre pares, e tem muitas outras coisas e muitas outras formas da gente vivenciar essa nova forma de resistir a partir daquilo que a gente exercita enquanto ausência, que principalmente passa pelo direito. A falta do acesso ao direito à educação de qualidade é que tem nos ensinado como construir uma educação que realmente dialoga com as necessidades de aprendizagem de todos. Então, hoje, o que se disputa não é só estar dentro da universidade, não é o direito à pós-graduação, não é só o direito a que os nossos filhos estudem. O que nós estamos disputando é a função social da escola, o que nós estamos disputando é o que nós entendemos por qualidade, e é só com participação, e participação efetiva e horizontal, que a gente vai poder construir essa qualidade que repercute na vida de todo mundo. Obrigada. Obrigada, Edneia. Ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando muito nos diferentes atores que estão em disputa no campo educacional, né? Como você disse que está em disputa o direito à educação, né? O conceito, a concepção que a gente tem do que é a educação, do que é a educação de qualidade, né? De como avalia a educação de qualidade. E como os movimentos... movimento negro, movimento indígena, movimento quilombola. A gente teve o fechamento da SECAD, que era a Secretaria de Assuntos Relacionados à Diversidade, que passou por uma série de mudanças.
E aí eu passo, acho que no momento oportuno, a palavra para o Binho, né, pensando que ele pode falar um pouquinho desse lugar da gestão pública, né? Quem são esses atores que disputam e negociam o desenho e a implementação das políticas públicas, né? Quem pauta a agenda, quem consegue, quem tem mais voz, né, nesse processo. E que você tocasse um pouquinho nessa questão da dificuldade federativa que o nosso país tem, né? Porque, pelo que a Wanda trouxe, se eu não cometi nenhum erro, depois a Wanda me corrige, essas experiências interessantes, exitosas no desenho e implementação das políticas públicas, elas acontecem tanto em municípios quanto nos estados, em alguns estados, né? Você tem experiências, mas a gente tem uma diversidade muito grande, né? São mais de 5.500 municípios nesse país, com capacidades econômicas e ofertas de equipamentos sociais e culturais muito distintas, né? E até o próprio Plano Nacional de Educação, as políticas que foram e a gente não sabe onde elas estão, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a partir desse lugar do gestor, né, de quem ocupou esse lugar. Bem, boa tarde. 10 minutos é super difícil para falar desse tema do debate, que eu acho muito importante. Fico super grato de ter sido convidado para um bate-papo com pessoas tão bacanas e pelo visto aqui são todos militantes da educação. A NECA sempre fala de fazer com, né? Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo aqui, do fazer com, e a fala da Edneia e da Wanda aqui me animaram um pouco, porque eu cheguei muito triste aqui. Cheguei aqui de cabisbaixo, arrastando os pés, porque falar de política pública e tentar animar uma plateia, animar as pessoas para a gente enfrentar as desigualdades no momento que nós vivemos hoje, não é nada fácil. Mas, na fala da Edneia e na fala da Wanda, trouxeram coisas assim que começaram a me animar. E eu comecei a ficar com vontade de fazer coisas. E a melhor maneira de fazer coisas para o bem é com pessoas bacanas também, com pessoas legais e com militantes, porque, mais do que nunca, nós precisamos de muita força, de muita militância, para construir uma nova agenda, Wanda. Eu acho que nós tivemos grandes avanços na educação em função de uma macroagenda que durou muitos anos, talvez décadas. E essa agenda, o que foi impulsionado por essa agenda, se encerrou. Eu lamento começar falando isso, né? Nós encerramos um ciclo extremamente exitoso, que foi da Constituição ao golpe parlamentar que derrubou a Dilma. Foi um momento muito exitoso para a educação. E ele se encerrou com um golpe, e talvez a marca, o maior símbolo do fim desse ciclo foi a Emenda Constitucional 95, de 2016, que estabeleceu o teto para os investimentos nas políticas públicas e afetou todo o investimento social como um todo, afetou fortemente a inclusão, o enfrentamento das desigualdades, e para a educação foi um grande golpe. E é por isso que eu estou muito triste. Eu acho que muitos aqui estão tristes também, mas a gente precisa se alegrar, porque, de um lado, nós temos uma força, que a Edneia nos trouxe aqui, que nós temos um poder da lei, das leis, nós temos do nosso lado algo que precisa ser defendido com todas as forças, que é a nossa Constituição, né? Nós temos a Constituição Cidadã, que é um marco da nossa luta, é um marco da construção de uma agenda, foi o resultado, um ponto de chegada de movimentos sociais, organizações sociais, movimentos sociais, sindicatos. A sociedade brasileira se movimentou saindo da ditadura e construiu uma Constituição que é quase uma poesia, a nossa Constituição. Eu acho que ela é uma Constituição vibrante, porque ela traz esperança, vontade de justiça social, né? O artigo 3º ela vem com força, né? Falando que o objetivo da nação é assegurar o bem de todos, independentemente de sexo, de credo, de cor, de qualquer tipo de discriminação. Um dos 4 objetivos da nossa Constituição
está aí. E quando a gente pega o capítulo da educação, ele é super forte, ele traduz tudo isso, não só em princípios, porque ele vai do artigo 65 até o 214 com muita força, que ele abre o 205 falando de que a educação é um direito de todos. Abre assim, a educação é um direito de todos, é um dever do Estado, da família, deve ser exercido em colaboração com a sociedade, e já em seguida, o 206 fala dos princípios, e o primeiro princípio é novamente falando de que todos devem ter os mesmos direitos de acesso, permanência na escola, independentemente das diferenças. E ele não fica só nos princípios, né? Ele avança detalhando financiamento, detalhando padrão de qualidade. Então, de um lado, o que a Edneia traz, essa nossa força da Constituição, que é o resultado da nossa luta, ela nos apoia. Mas a Edneia também falou que não basta só a lei, né? Não basta só a lei para as coisas acontecerem. E aí foi o que a Wanda trouxe aqui. Nós precisamos de uma agenda que mobilize, de uma agenda que unifique. Nós precisamos fazer a diferença construindo uma agenda. E aí, o tempo é super curto, mas talvez eu fale um pouquinho da minha vivência na construção de agenda e na tentativa de fazer com que as agendas se tornem realidade. Eu queria trazer para vocês também que política pública a gente faz não só estando dentro do poder público, né? Política pública a gente faz de qualquer lugar que a gente esteja. Antes da Constituição, que foi um marco na vida do país, antes dela, nós tínhamos uma situação de construir uma agenda, e a Constituição é resultado disso, que foi feita fora do poder público, né? E na prática, a gente desenvolvia projetos através dos movimentos sociais, das ONGs, dos sindicatos, que aquilo ali era a semente do que viria depois a ser concretizado na política pública. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo como mongueiro, antes de trabalhar no poder público, trabalhei anos com Chico Mendes, construindo escolas no meio da floresta, e não tinha nada de poder público, mas isso era a construção de uma política pública, que depois o que a Wanda pesquisou lá no Acre, foi quando nós entramos no governo e levamos todo um aprendizado, toda uma agenda que foi construída, todo um movimento social fortalecido, que fez com que as coisas de fato acontecessem. Então, cada um de vocês aqui, no lugar onde se encontra, tem um papel muito importante para a gente superar esse momento difícil que o país está vivendo, construindo a próxima agenda. E não é só construir uma próxima agenda, simplesmente, do ponto de vista de uma lista de propostas. Ela só é uma agenda verdadeira se aquele conjunto de propostas tiver adesão, tiver mobilização social, tiver vontade de muita gente, tiver capacidade de construção de unidade, e se a gente colocar o propósito como sendo onde realmente a gente quer chegar. Se a gente não ficar estabelecendo as nossas organizações como nossa finalidade, os nossos partidos como a nossa finalidade. Quer dizer, a finalidade não é o meu partido ganhar a eleição, a finalidade é que o propósito do meu partido aconteça, pode ser até com outro partido. A finalidade não é que a minha organização ganhe mais status do que outra organização. O importante é que a criança esteja na escola, que ela aprenda, que tenha a igualdade de direitos, enfim. Então, em cada lugar que cada um de nós possamos momentaneamente estar, a gente tem um papel a cumprir na construção dessa agenda. Lá, quando eu estava com o Chico Mendes, a gente começou a construir escolas, não tinha nada, não tinha governo, a gente construiu escola em mutirão. Quer dizer, lá em 1980, quer dizer, a gente tem uma legislação avançada, mas ela não é nada compatível com os indicadores que o Maurício mostrou aqui. Por quê? Porque o Brasil, como o Maurício mesmo disse, teve um despertar tardio para a educação. Em 1980, 1/4 da população era analfabeta. 1/4 da população adulta era analfabeta. E aí o Chico Mendes, que era simplesmente o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri, resolveu educar a população da floresta por conta própria. E aí procurou a ação educativa que se chamava CEDI, antigamente, fizeram núcleos de alfabetização em todo quanto era seringal, e saiu alfabetizando o seringueiro, né? Aquilo ali, quando chegou em 1986, ele me chamou para transformar aqueles núcleos de alfabetização em escolas, porque os adultos já não iam mais se alfabetizar, já tinham se alfabetizado e queriam levar seus filhos. E eu cheguei lá, as crianças estavam lá estudando nas cartilhas de alfabetização de adultos, e aí nós transformamos núcleos de alfabetização em escolas de Fundamental 1.
E era nossa, professores voluntários, o seringueiro que sabia mais virava professor e a gente preparava. Foram mais de 20 escolas, tinha mais escolas nossas do que da Prefeitura de Chapuri. E a gente fazia mutirão, os professores trabalhavam de maneira voluntária. Quer dizer, isso é uma maneira de fazer política pública até fora do poder público. Quando esse movimento ganha força e toma o poder, como nós tomamos o poder, a gente leva tudo lá para dentro, né? E o tempo está acabando. Bem, então, isso é uma maneira de fazer política pública. A gente teve um outro momento que eu falei, que é esse momento que vai da Constituição até a queda da Dilma, que é um momento em que nós não estamos só nos movimentos sociais, mas nós estamos em governos democráticos que foram eleitos, no Ministério da Educação, na Prefeitura de um lugar, num governo de outro lugar, fazendo muitas coisas. E foi um período exitoso, que muita coisa aconteceu, com diferentes partidos, né? Quer dizer, lá no Itamar teve o pacto, teve o acordo nacional, que foi o pré-Fundef, depois teve Fundef, depois teve Fundeb, nós tivemos Saeb, depois tivemos Enem, depois tivemos IDEB, enfim, uma construção constante em que nós chegamos hoje numa situação que nós podemos considerar vitoriosa na educação, pelos ganhos que nós tivemos. Nós não temos mais por dois motivos. Nós não temos mais, primeiro, pelo que eu já falei, o Maurício falou também, esse acordar tardio. Quer dizer, a gente tem um passivo muito grande. Mesmo com tudo que aconteceu de 88 para cá, a gente não conseguiu pagar esse passivo. O segundo aspecto é que o Brasil é uma zona, né? É muito bagunçado. E a educação é mais bagunçada do que tudo, né? Se a gente tem o SUAS, o SUS na saúde, que é uma teteia, na educação não tem Sistema Nacional de Educação. A nossa Constituição, ela foi muito interessante no sentido de que decidiu que a nossa educação é nacional. Mesmo uma federação complicada como a nossa, ela decidiu, não, aqui no país nós temos temos que ter um padrão de qualidade, que qualquer lugar do mapa tem que ter essa qualidade. Então, de um lado, a Constituição foi fantástica, e o capítulo da educação é maravilhoso, porque decide isso. Não, no Brasil nós vamos enfrentar as desigualdades e vamos ter uma educação igual para todos. Tem que ter pelo menos um patamar básico de qualidade para todo mundo. Mas, por outro lado, a gente não criou um Sistema Nacional de Educação. Então, ter uma educação nacional para todo mundo, mas fragmentou geral. O Brasil é o único lugar do mundo que o município tem o poder que tem. E, assim, criar sistema de educação é uma coisa que, na educação, não tem o critério da saúde. Na saúde, para você ter gestão plena do sistema, você tem que ter o mínimo de condições de qualidade. No Brasil, qualquer um pode ser um sistema. Mesmo sendo um município que não tem grana, e o financiamento é um problema, mesmo sendo um município que não tem condições técnicas. Então, nós temos, no Brasil hoje, todas essas desigualdades que foram vistas aqui no começo, com esses dados, que precisam ser superadas e que a gente avançou muito nos últimos anos. Mas, infelizmente, hoje a gente está vivendo um momento de crise, um momento triste, de retrocesso absoluto. Então, acho que aqui é um momento bacana para a gente ficar animado e pegar simbolicamente outras armas, que não aquelas das arminhas, mas pegar nas armas da nossa luta, dos nossos desejos de justiça, para construir políticas públicas que sejam mais adequadas, né? Então, para finalizar, que o tempo acabou, eu queria devolver para vocês. Quer dizer, a gente teve um momento que a gente fazia política pública fora de governo, quase todos nós aqui. A gente estava nos movimentos sociais todos aí, construindo as coisas. Teve um momento que a gente ou estava no governo ou estava contribuindo. Por exemplo, a experiência do Projeto Seringueiro, quando chegou o momento democrático, a gente sistematizou, oficializou no Conselho de Educação e virou política pública, né? Deixou, quer dizer, a política pública é a oportunidade de fazer para todos. Quer dizer, por melhor que seja o nosso projeto numa organização da sociedade civil, a gente faz uma coisa bacana, mas é para depois virar política pública. Então, agora, transfiro para vocês a pergunta, tivemos esse momento de fazer fora de governo, tivemos um momento de fazer fortemente dentro do governo, agora a gente tem um momento que o MEC não sumiu. E quando aparece é para fazer contra. Então, eu devolvo para vocês, para a gente debater assim, qual é o nosso papel agora? O que a gente pode fazer para virar o jogo e construir uma nova agenda? Obrigada, Binho. As 3 falas trazendo aí elementos bastante importantes para o debate. Eu queria saber se nós já temos perguntas
Senão eu já tenho várias aqui para fazer para eles. Mas a gente pode começar com umas 3 perguntas. A gente faz uma rodada de 3 perguntas do público, eu acrescento uma e depois a gente faz uma nova rodada. Pode ser? A Janine vai passar o microfone. Para quem é só levantar a mão, vou pedir que vocês se identifiquem, falem de onde vocês vêm, onde vivem, né, onde trabalham, enfim, qual é o lugar de vocês aí de fala, para a gente entender um pouquinho. E é isso. Vamos às perguntas. Opa! Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Eu tenho 59 anos, eu sou músico, produtor cultural, sou de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, cidade sertânea. Depois que eu passei por 6 universidades, eu resolvi estudar e me formar. Estou me formando esse ano em Ciências Biológicas. E aí comecei com uma nova realidade na década de 70, cheguei em São Paulo em 76, e agora me deparei, agora como estagiário de educação. Estou numa escola muito boa, a melhor escola de São Paulo, não vou dizer o nome por ética. E hoje eu saí de um estágio de manhã e realmente tomei uma dose de água fria, né? Entrei na escola, uma escola escola pública, muito boa, meninada bonita, e aí me esforcei o máximo para dar aquela aula de biologia voltada para o Enem. E metade da classe estava dormindo, cansada, na última aula, e eu acendi essa classe. Todo o esforço que eu fiz essa classe acender. O que eu quero deixar é o seguinte, claro. O problema da educação que eu vejo, e eu vou jogar isso para a mesa, não é só de cima, também vem de baixo. E também está aliada com o quê? O que eu enxergo nisso? Eu vejo toda uma diretoria e um corpo docente desmotivado. Eu estou chegando com carga nova, até porque eu sou músico, sou compositor, viajo, conheço toda essa parte de produção cultural, conheço o lado político, podre, em si tudo que vocês imaginam, né? E onde é que eu quero chegar? O que aconteceu? Eu que dou aula de biologia, a gente sabe que houve toda uma evolução da espécie humana. E a gente está vendo uma desevolução total da classe política, educacional, que está contaminando toda a juventude brasileira. O que vocês acham disso? Boa tarde, meu nome é Felipe, eu falo lá do Instituto Unibanco, e eu tenho uma pergunta para a professora Wanda e depois para o Binho. Professora, você estava falando um pouco da discricionariedade, né, e do direito do professor de livre cátedra. Você acredita que existe alguma relação desse direito, que é inalienável, né, do professor, com um compromisso com resultados de aprendizagem? E como que essa relação pode garantir, né, garantir o direito, né, e, de certa forma, ou no limite, realmente diminuir as desigualdades? Isso que eu queria dialogar com você. E o Binho, eu queria muito ouvir você falar mais sobre o Sistema Nacional. A gente tem muitos problemas, mas o que é que a gente faz, então, a partir de agora? Assim, você queria uma resposta nossa, mas, assim, a partir da sua experiência, o que é que a gente pode fazer aqui, sabe? Você até comentou sobre o poder que os municípios têm hoje, né? Se, por um lado, eles têm poder demais, por outro, foi um federalismo que a gente escolheu, né, que é mais cooperativo, que distribuiu, né, esse poder entre esses entes todos. Será que isso também não é uma potência? Né, porque a gente corre atrás do bem-estar social, né, para todo mundo. Mas o federalismo ele permite que seja mais um heterogêneo positivo, né, porque é cada um fazendo a partir do seu contexto, olhando para os seus problemas. Né. Eu tenho o município de São Paulo, mas eu tenho um município super pequenininho lá no interior do Nordeste, enfim, então tem essa possibilidade de contextualizar melhor. Então, como é que a gente pode discutir mais, olhando para o lado da potência e do que é que a gente pode fazer? Oi, boa tarde, sou Cristina.
A minha pergunta é para a Edneia. A gente tem ouvido muito, no campo político, uma crítica que se faz ao campo político mais à esquerda, de não dar devida atenção, não considerar as questões raciais, né, nos seus discursos, nas suas reflexões, nas suas elaborações, e até uma crítica de que isso pode realmente ser um fato que contribuiu para a gente estar nessa conjuntura que a gente está hoje. Então, Edneia, fazendo um paralelo um pouco com a questão da educação, fico pensando, será que, quando a gente está falando, então, da melhoria da educação, da garantia dos direitos, a gente não deveria, então, focalizar nas questões dessa população mais vulnerável, dos mais pobres, dos negros, que são a maioria da população, que estão nessa situação mais vulnerável, que mora nos territórios também mais vulneráveis, se a gente, de fato, quer melhorar a educação como um todo? Então, eu queria um pouco a sua reflexão, que se ajudasse a gente a refletir um pouco sobre isso. Obrigada, Janine, obrigada pelas perguntas. Eu vou só acrescentar uma aqui para os três, que eu gostaria que comentassem na sequência de cada uma delas. Que a Edneia trouxe a questão da Constituição, que o Binho retomou e disse o quanto ela é importante, o quanto ela coloca um ideário aí de política de bem-estar social, de direitos, que, em alguns casos, são bem amplos e que, ao longo desses 30 anos, né, um pouquinho mais que isso, 31 anos, elas foram se aperfeiçoando e se transformando em outras leis, como no caso do financiamento, como no caso da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro, por exemplo, né? A gente tem vários exemplos aí do quanto esse direito à educação, que estava previsto lá na Constituição, ele foi se concretizando, se materializando em políticas, em novas leis, em novas regulamentações. E eu percebo que, pensando na discricionalidade que a Wanda trouxe, que queria ouvir vocês sobre a construção de uma agenda, quando, nesse momento, como é que a gente articula diferentes atores, grupos e interesses em torno de uma agenda, se é possível ter uma única agenda, porque eu vejo que a gente tem uma busca por uma maior discricionalidade no campo do financiamento, por exemplo, com o CAC, no campo do currículo, com a Base Nacional Comum Curricular, que busca trazer um elemento comum aí do que todos devem ter acesso na escola, né, do conhecimento que todos têm que ter acesso, da formação de professores. Você também tem uma disputa aí, uma agenda de... São muitas agendas em disputas, né? Você tem também toda a discussão do movimento LGBT, do movimento negro, da questão da laicidade do Estado, da laicidade da educação. A gente tem muitas agendas possíveis, e a questão da equidade, do enfrentamento das desigualdades sociais. Como é que articula isso? Né? Eu acrescento, como articula essas agendas, e se vocês enxergam esse movimento de maior discricionalidade ou de padrões mínimos para alcançar o que a Constituição previu e que está apresentado de uma forma mais ampla. Tá bom? Eu vou passar a fala aqui primeiro para... O último foi o Binho, eu vou passar para a Wanda. Já tem um tempinho que a gente ouviu a voz dela. Já tem aí, né? Questões difíceis, né? Então, vamos lá. Vou começar com o Nailton, quando ele fala da questão do interesse do aluno, da desmotivação do corpo docente e do que ele chamou de desevolução. Então, vou começar com essa parte. Eu acho que, no mundo todo, a gente está vendo um processo mesmo de inflexão na crença, né, no conhecimento. Então, tem um movimento meio
que está colocando isso em questão efetivamente, muito ligado em movimentos religiosos, né, mas também ligados a associações políticas, né? E assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho assim, o que a gente conseguiu construir em torno de uma agenda de direitos humanos foi pautado na construção do conhecimento. Então, se a gente, entende, vai deixar, porque assim, vamos dizer que tem um movimento, esse movimento, ele não está ganho, né? Assim, existe nesse mundo também uma ideia forte de conhecimento, né? Nações e nações ainda apostam fortemente no conhecimento. Nós aqui temos a nossa especificidade, como o Binho falou, né? A nossa entrada tardia, a nossa dificuldade de lidar com a questão da desigualdade, né? Depois eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, é uma disputa, como tudo. Tudo é uma disputa. As ideias são disputas. A forma de distribuir política, de distribuir bens sociais, é uma disputa. Então, assim, não sei se a gente vai ganhar ou perder, mas eu sei de uma coisa, evidentemente, também depende de nós que estamos vivos nesse momento. Eu gosto muito daquele livro do, sabe, é o Harari, né? Vocês já leram esse livro, gente? Eu recomendo muito. É um livro que ele fala, chama Uma Breve História do Homo Sapiens. Ele tem, acho que 3 ou 4 livros, virou um best-seller, mas eu gosto especialmente desse. Como ele mostra, a partir do conhecimento que a gente tem de como as sociedades funcionam, as várias. E ele mostra com muitas evidências, a gente pode até discordar com tudo, mas é muita evidência de como, na verdade, as coisas que nós construímos, e dentre elas a noção de direitos humanos e de Estado, foi objeto de uma disputa imensa e de forte capacidade de mobilização para legitimar essa ideia, porque não há nada natural. Sim, a gente pode voltar às ideias das trevas, porque nós não tem nada nesse mundo que é seguro. Então, isso eu queria falar. Eu acho que não, nós não estamos seguros de nada. Mas, seguramente, eu posso dizer que de uma coisa a gente está seguro. Depende de nós também. Não eu, ou só nós que estamos aqui, mas da nossa capacidade de organização para se contrapor a essa nova forma de pensar o mundo, que é meio cega, que é meio contrária à verdade, onde verdade não existe mesmo. Então, assim, não tem fato, né? Tudo pode ser dito que está tudo bem. Nós é que temos que trabalhar contra isso, porque, efetivamente, eu não quero viver numa sociedade desse jeito. A outra coisa, sobre a desmotivação do aluno e do docente, o que eu vi, eu vou falar não no que eu penso, mas do que eu vi, do que eu estudei. Não depende de uma escola só, nem de um grupo de professor, nem de um grupo de alunos. Depende de uma construção. É uma construção sistêmica. E eu posso estar muito enganada, mas até onde eu vi, depende muito da construção de uma agenda comum que perpassa a sociedade também. Vai além do que acontece dentro de uma escola. A minha filha está numa escola pública, também numa das melhores escolas públicas da rede do Estado de São Paulo. Eu vejo cotidianamente, todo dia, como é a construção da ideia de que conhecimento não importa. É dentro de uma escola, gente. Só que não são todas as redes que fazem isso. E é isso que eu acho que a gente tem que estudar, você entende? Como é que a gente constrói um sistema onde a gente ensina dentro da escola que estudar é interessante, que ler é legal, você entende? Que a gente precisa conhecer coisas e que, para isso, a gente tem que ter um mínimo de disciplina. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, senão não dá.
Mas tem que ter respeito, porque as nossas escolas não respeitam. Estou falando, gente, eu estou falando assim, muitas escolas que eu conheço aqui em São Paulo, mas que eu quero dizer que não são todas as redes que fazem isso. Mas muitas escolas não têm respeito pelos alunos, eles não importam em nada. E se eles são pretos aqui, lembrando da fala da Edneia, cara, é uma tortura. Eles são torturados, esses meninos, você entendeu? Porque eles não existem dentro da escola. Ninguém escuta. Então, a gente tem que sair desse lugar. E esse lugar, assim, eu realmente acredito que você pode, porque eu vi isso em determinados lugares sendo feito a partir de uma construção sistêmica. Resolveu tudo? Não. Não vi nenhum caso em que se resolveu tudo. E mais, não consegui chegar em nenhuma experiência ainda no Brasil que tenha feito isso no ensino fundamental 2. Estou procurando. Só vi no ensino fundamental 1. Tá? No ensino médio, a gente tem o caso lá de Pernambuco, né? Eu não consegui sistematizar porque o estudo não estava disponível, eu dependia de um estudo, mas estou muito interessada em estudar o caso de Pernambuco, porque essas experiências conseguiram lidar com a questão racial, Edneia? Não sei ainda. Então, assim, estou no processo de estudar mais para ver até como essas escolas vão lidando com essa questão mais profunda, né, que toca, digamos, o cerne da construção da desigualdade no Brasil. Né? Para o Felipe. Felipe, eu acho que você está... Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas você falou sobre a relação da discricionariedade e produção da desigualdade, não é? Tá, então... eu acho que é um pouco parecido, de alguma forma, com o que o Nailton falou, porque eu vou responder mais ou menos na mesma linha. Eu acho que um professor, né, assim, quando ele entra dentro da sala de aula e fecha a porta, se for nesse... Ele pode fazer muita coisa. Você entendeu? Ele pode tanto realmente executar o que as orientações prescrevem para ele executar, como ele pode fazer uma coisa muito diferente. Então, assim, se você não tiver dentro do sistema realmente uma construção que vai gerar, na relação desse professor com seus pares, fundamentalmente, a noção de que o que é legítimo eu fazer, entende? É o que, na verdade, a sociedade, né, digamos, acha que é o mais adequado para eu fazer dentro de uma sala de aula, fica muito difícil, fica localizado na decisão de uma pessoa. Eu não acredito, pelo menos olhando as experiências que eu vi, que seja possível a gente pensar em política pública quando as coisas ficam, na verdade, sob a decisão de uma pessoa fazer ou não. E existem mecanismos, já nesses estudos que eu tenho feito, tem mecanismos variados para lidar com essa questão. Então, por exemplo, eu conheci uma rede em que os professores eles tinham que fazer o tal do semanário. Isso está muito presente em várias redes. Mas, nesse caso específico, ele tinha que planejar semanalmente o futuro, certo? Quando chega no fim de semana, ele olha para trás, vê o que ele fez, o que não deu certo, quais os alunos não conseguiram atingir, para replanejar. O coordenador pedagógico ele precisa ler isso tudo e ajudar o professor a planejar, porque o problema da prescrição do que se faz na sala de aula, eu estou falando aqui mais porque o meu foco de estudo era mais a questão da aprendizagem. Tem milhares de coisas que a gente pode falar sobre a questão da desigualdade, mas estou com esse foco aqui. O que acontece? Você tem que ter esse tipo de institucionalidade, você entendeu? Porque, senão, se a discricionariedade for muito forte, de fato, isso tem implicação sobre a produção da desigualdade. Né? Tem um livro do Carnot, se tem interesse, que ele fala exatamente isso. Ele fez um estudo comparativo entre o Brasil, Cuba e o Chile. E ele termina o texto falando, olha, em Cuba, o nível de discricionariedade é muito pequeno, porque eu tenho um Estado que é muito prescritivo. A liberdade do indivíduo ela é muito reduzida. Então, o professor ele vai ter um nível pequeno de discricionariedade. No Brasil, no Chile, é meio intermediário, ele vai falar, e no Brasil é uma discricionariedade total.
O professor decide. Gente, a minha filha, ela está no 2º ano do ensino médio. O professor decidiu que o conteúdo que ele vai dar é o do 1º ano. E não acontece nada. Ele decidiu e ele vai fazer. Gente, não pode. Você entende? Não pode chegar nesse nível. Então, assim, isso não é distribuir conhecimento como a sociedade espera que eu... Então, é culpa dele? Não. Não tem nada que vincule, você entende? O que é prescrito para ele e o que ele efetivamente faz. Ele está sozinho. É o pior meio de fazer educação. É botar um professor na sala de aula e larga ele lá sozinho fazendo o que ele quer. Não dá certo. Tá? A outra questão é sobre... É da Elis, né? É sobre a questão da articulação das agendas, né? O Fernando Abruzzo, ele tem um estudo que ele publicou, eu acho, naquele livro que o Wagner e o Romualdo publicaram sobre a questão do federalismo brasileiro na educação, e ele fala que nós, na educação, a gente não conseguiu construir consenso, gente. A gente não conseguiu. A saúde conseguiu construir consenso e fez o SUS. Né? Eu não sei responder a sua pergunta, porque a gente não conseguiu. Então, assim, considerando o que o Binho falou, de que nós estamos nesse momento de inflexão, eu vou terminar minha fala com isso, porque eu, né, fiz a minha apresentação pautada em experiências que foram construídas nesse momento até antes do golpe. Né? Aí eu pergunto, nossa, para que eu estou estudando isso? Né? Porque acabou, né? Mas, assim... Eu acho, honestamente, que nós precisamos estudar isso. Eu propus para o IPEA, a gente vai soltar um livro agora, desse ano, que são gestores públicos contando suas experiências, do que fizeram nesse processo. Justamente porque eu acho que a gente tem que aprender com esse processo para ajudar a construir uma nova agenda. O que a gente aprendeu aqui tem que servir para a gente construir outra coisa. Então, eu quero mais, assim, que a gente registre o que a gente fez, que a gente reflita sobre o que a gente fez, que a gente colha as aprendizagens das estratégias que nós construímos e que a gente reflita sobre o que a gente não conseguiu construir, que é a sua fala. Porque a sua fala foi sobre o que a gente não conseguiu construir. E a gente não conseguiu construir uma escola que realmente, assim, acolha as nossas diferenças, gente. Ok? Então, isso é o ponto, na minha opinião. Era minha vez. Eu vou começar pela tua. Eu acho que a gente tem uma agenda que o Binho já adiantou algumas coisas. A gente precisa discutir, derrubar a emenda 95, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, a gente precisa fazer isso. A gente precisa discutir economia. E, na ação educativa, a gente tem defendido muito fazer rodas para falar sobre economia, para nos apropriar menos dos dados, mas muito mais do sentido que tem por trás dessa emenda. O CAC foi uma construção coletiva, assim como o Plano Nacional de Educação, que eu saiba não foi revogado. Foi uma construção de muito tempo, de muita gente, de muitos educadores, uma participação imensa. E a gente não pode resumir ou chegar a falar que a BNCC é o Plano Nacional de Educação, porque ela é apenas uma das manifestações, uma das ações, e que ainda tem muitas ausências na BNCC, e precisamos falar novamente da educação de jovens e adultos. A ausência da EJA na BNCC, para mim, é uma das maiores violências que a gente pode cometer contra o direito à educação. Então, existe uma pauta que está dada, que é a pauta, primeiro, da gente lidar com as construções que foram legitimadas, que foram construídas de forma muito séria por muita gente que passa pelo plano. Então, isso, para mim, é fato. E fazer essa discussão sem derrubar a emenda 95 não serve para nada. É fato.
A outra coisa, ali na pergunta que a Cristina fez, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar, Cristina, que essa naturalização do racismo institucional nas escolas tem uma origem na forma como o brasileiro absorveu o mito da democracia racial e como as escolas trabalharam e construíram processos educativos, materiais, instrumentos, e colocaram os instrumentos metodológicos a serviço disso. Então, é essa desconstrução que está no cerne da alteração da LDB pela 10.639, e a gente precisa repetir sempre que a Lei 10.639 é a LDB. Não é uma lei que foi construída como um penduricalho que você pode escolher se você aplica ou não. A LDB foi alterada porque o Brasil, em 2001, apenas reconheceu que a nossa educação é racista. E reconheceu, em Durban, oficialmente, de forma documentada, que era necessário políticas públicas que dessem conta disso. O reconhecimento das diferentes presenças que circulam nas escolas, que são as pessoas das diferentes raças, dos diferentes gêneros, e que são a nossa possibilidade de construir uma educação que realmente ela possa ser chamada de plural, e uma educação que realmente ela consiga dialogar com conhecimentos que, para nós, educadores, o acesso sempre foi muito mais dificultado, porque são conhecimentos que são ancestrais, são conhecimentos que são na oralidade, são conhecimentos que são importantíssimos para que nós possamos, através do reconhecimento das nossas identidades, nos colocar diante do mundo como aqueles que produzem os conhecimentos inéditos, aqueles que podem discutir no campo das culturas com informações que somente de forma relacional você pode construir. E eu tenho percebido, sempre que eu estou fora do Brasil e eu tenho que dialogar sobre a forma como os nossos professores são formados, a primeira pergunta que vem é: quais são os mecanismos que vocês têm de acesso do conhecimento dos territórios? Como é que vocês trazem à diferença essas diferenças que alimentam essa cultura que o Brasil vende como diversificada? Como é que vocês constroem os documentos? Como é que vocês registram? Como é que vocês dialogam também com os sistemas, trazendo esses territórios para dentro e fazendo relacionamento de dentro e fora? Eu sempre ouço isso, porque eu estou sempre discutindo com países do continente africano que nos estudam e que hoje estão deixando um pouco de lado o tempo para discutir os nossos conhecimentos que têm a matriz no continente africano para discutir o nosso racismo. Tem grupos maravilhosos na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, pesquisando especificamente o racismo brasileiro. E estão dialogando com quem? Com os nossos pesquisadores, têm vindo aqui discutir sobre isso. Que país é esse que tem para oferecer para o continente africano racismo? Que país é esse que tem para contar para os pesquisadores que têm olhado para nós, fazendo os estudos decoloniais, como permanecer, como reinventar o racismo? É isso que nós estamos ensinando para o mundo. Então, eu acho que, se a gente tiver um pouco de vergonha na cara para poder fazer uma autoavaliação, uma autocrítica do quanto nós não só discriminamos pessoas e excluímos estudantes, professores, gestores, pensadores negros, como o quanto que nossa educação perdeu em qualidade por não ter acessado conhecimentos que, em função da escravização, chegaram ao Brasil e não existem mais no continente africano. Eles buscam aqui, e o que nós fizemos? Tacamos fogo. São saberes, são conhecimentos, são tecnologias que vieram para o Brasil.
Essas tecnologias, elas estão na memória, elas estão na oralidade, elas estão na religiosidade, na cosmovisão africana. E nós, pesquisadores, nós, professores, estamos achando que ainda podemos falar em qualidade na educação se a gente ainda continua focado no eurocentrismo, focados em conhecimentos que já foram superados lá fora, buscando de forma desesperada consumir aquilo Mbembe, os pesquisadores, os filósofos africanos que estão sendo lançados aqui, por último. É esse tipo de discussão que se faz quando a gente fala de educação equitativa. Quando a gente fala em equidade na educação, a gente não está falando, ai, que pena, vou trazer o povo para jogar capoeira aqui no 20 de novembro. Não é disso que se trata. Se trata em saberes que nós abrimos mão e são essenciais para que nós possamos disputar espaço no campo do conhecimento no mundo. É disso que a gente está falando. Se a gente quer discutir decolonialidade, necropolítica, a gente precisa olhar para dentro antes. Não adianta a gente ficar buscando os textos e pedindo para... Traduz para mim, vamos traduzir, eu traduzo esse, você traduz esse aqui, para a gente ver o que a gente faz um bem bolado. A gente precisa olhar para dentro. Esses dias eu fui numa mesa muito interessante discutir feminismo negro. Hoje tem uma outra na USP, e eu achei muito interessante. Nós estamos enlouquecidamente comprando os livros da Bell Hooks. Não é maravilhoso poder ir numa livraria e comprar um livro da Bell Hooks? O livro foi escrito em 92, gente. Em 92, ela estava discutindo a representatividade do negro. 92. A gente está que nem uns loucos, lendo agora, atrasadíssimos, e a gente ainda não leu a Lélia Gonzalez. A gente não estuda nas universidades, nos cursos de história, a Beatriz Nascimento. Nós não estudamos e não nos preocupamos em ler Luísa Bairros. O que a gente está dizendo aqui, quando a gente fala em qualidade na educação e possibilidades de processos contínuos de educação de qualidade, a gente não está dizendo só da presença do estudante negro como totem. A presença do estudante negro na universidade, para a gente poder tirar fotografia. A gente está falando de sabedoria, a gente está falando de conhecimentos. A gente está falando que essas pessoas se formaram a partir do movimento social negro, do movimento de homens e mulheres negros, que tem pesquisado e tem publicado os livros que saíram com toda a obra da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, foi lançado pelo coletivo pan-africanista. As universidades vão ter que ir lá no metrô comprar deles, porque eles entregam na tua mão, não está na livraria. A gente precisa começar a ver que esses saberes que nós abrimos mãos e nós naturalizamos, para abrir espaço para nos especializarmos no racismo, tem causado sofrimento psíquico em crianças, em jovens negros, porque essa permanência da visão de que a criança negra aprende menos, demora mais para aprender, que as meninas negras são mais libidinosas, amadurecem mais rápido, que os meninos negros são violentos, são os mais bagunceiros. Essas leituras, essas categorizações é que estão na matriz da evasão, da repetência, da distorção e da dissérie. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em qualidade é que as avaliações em escala não identificam sofrimento, não identificam expulsão e, sobretudo, não identificam o que faz com que essa educação para todos é para alguns e vai permanecer para alguns, porque nós estamos levando na cabeça desde janeiro e a gente não fez nada para preservar o mínimo que nós tínhamos construído,
de possibilidade de permanência dessas pessoas na escola. Então, sempre quando a gente se apresenta, eu sou Edneia, eu sou socióloga. Não, eu sou Edneia, eu sou preta. Eu falo desse lugar, de mulher preta, com mais de 50 anos de idade, que trabalha com educação há 36 anos, e que, desde a primeira vez que eu entrei na escola, eu entrei para impedir que os alunos saiam. É para isso que a gente estuda. E é para isso que a gente tem que defender essa política, que nós levamos tanto tempo para construir. É essas possibilidades de diálogo, de construção, de conhecimento relacional, que faz com que eu legitime o saber do outro, que é diferente de mim. É isso que faz com que equidade não é fim, gente. Equidade é o jeito que a gente constrói a educação. É a única possibilidade do país sair do buraco que o racismo nos colocou, do buraco que a discriminação nos colocou, e, sobretudo, do buraco que a naturalização das desigualdades faz com que a gente permaneça. É só. Eu acho que tem que encerrar por aqui. Depois da fala da Wanda e da Edneia, a gente tem que ficar só saboreando o que foi dito. Me desculpem, mas não deveria falar mais nada a partir de agora. Muito obrigado pelas falas de vocês. Bom, já que eu tenho que falar, eu acho que a pergunta mais difícil de responder para mim é a do Nailton, porque, né, eu não entendo nada de currículo, nem de gestão pedagógica. Eu conheço mais de financiamento da educação, federalismo. Eu tenho uma intuição sobre o aspecto da desmotivação dos jovens e dos professores. Quando eu fiz o ensino médio, na época, segundo grau, a minha escola era uma grande escola pública que ficava em frente a uma praça, lá em Rio Branco, e eu passei os 3 anos nessa praça. Eu ia para a sala de aula só fazer a prova, né? Eu acho que de lá para cá as coisas ficaram ainda mais graves. E quando eu me formei, Deus me castigou e eu fui dar aula nessa escola. E aí eu chegava na sala de aula e não tinha ninguém lá, né, na sala de aula. Eu acho que tem um descompasso muito grande entre as nossas escolas e a realidade e a vida, né? E isso tem se intensificado muito. Por outro lado, nós temos uma juventude muito interessante. Eu, quando olho para os meus filhos, eu fico muito animado a fazer coisas. E eu vi que você se esforçou, tentou fazer a melhor aula, mas é muito difícil lutar contra essa situação, essa realidade do descompasso entre a escola e a vida, entre o nosso momento. Quando eu assumi como secretário de Educação, eu pensei muito nisso. Pensei na minha situação de estudante daquela escola e o que fazer para que aquela escola fosse mais interessante. Durante esses 3 anos do meu ensino médio, eu aprendi muito. Foi o período que eu mais aprendi e foi o período que eu fiquei na praça. Porque eu não ficava só na praça. A gente estava organizando o Grêmio, a gente estava fazendo o jornal da escola, a gente estava fazendo cinema amador, a gente estava pichando os muros da cidade, a gente estava fazendo poesia, teatro. Foi uma geração que teve a oportunidade de fazer coisas desse tipo, essa turma que ficava na praça. Então, eu tentei fazer com que as escolas, o ensino médio no Acre, tivessem condições de contribuir para que os meninos fizessem coisas desse tipo. Então, nós buscamos construir espaços educativos fora da escola e fazer com que a escola se integrasse com esses espaços. E aí nós construímos uma usina de arte, nós construímos vários museus diferentes, não esse museu morto que a gente tem, bibliotecas com mezanino, com história em quadrinho, com lugar para deitar, com espaços inteiros para contação de história, muita inclusão digital. A gente criou Floresta Digital para que tivesse acesso livre à internet. A gente precisa repensar as nossas escolas. E professores como você, que querem contribuir por isso, precisam estar nessa parada para pensar uma escola diferente. Uma escola que contribua para construir um mundo diferente.
essa escola, como está, ela está contribuindo para eleger pessoas como o Bolsonaro. Elas estão reproduzindo o senso comum, elas estão caminhando para a construção de um mundo ruim, não é o mundo que a gente quer. Então, a gente precisa pensar realmente uma outra escola, uma outra educação, uma outra forma de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito nos coletivos que estão sendo criados. Eu acho que são ambientes de grande criatividade, de conhecimento, de aprendizado. Acho que nós, como os professores, precisamos nos inteirar um pouco de tudo isso, fazer uma grande mistura e pensar algo diferente. Mas isso não é minha área. E aí, enfim... A desmotivação dos professores, eu acho que está em função disso também, porque eu lembro que eu me esforçava, chegava na sala de aula e era um desânimo total. Eu desenhava no quadro, eu dava aula de história, então eu ia falar de feudalismo, eu desenhava castelos, mas nada disso era suficiente. Eu acho que nós, como professores que estamos querendo fazer uma educação nova, a gente precisa pensar isso. E a desmotivação dos professores é exatamente chegar na sala de aula e não tem nada pior. O problema maior dos professores não é o salário, embora esse seja um grande problema. Daria outro debate aqui sobre a desvalorização do professor como profissional, a desvalorização na sociedade, a miséria que o professor recebe. Mas eu acho que mais grave do que isso é você não se sentir produtivo. É você chegar na sala de aula e deparar com uma situação essa como você depara, porque a gente não dá conta desse novo tempo, né? A educação está muito atrasada. E isso precisa ser repensado. Bem, sobre a pergunta do Felipe, eu achei, Felipe, realmente você tem toda a razão. Acho que o Brasil não poderia ser outra coisa a não ser uma federação. Um país grande, diverso, bonito como o Brasil, na sua diversidade, não podia ser um país unitário, né? Tinha que ser uma federação que permita fazer da diversidade a sua grande riqueza. E, se não fosse uma federação, isso não seria possível. Por outro lado, a gente tem uma ausência muito grande de referenciais de qualidade para a educação. Então, isso que acontece na sala de aula, por exemplo, durante a ditadura, eu dei aula de Educação Moral e Cívica, SPB, as disciplinas da ditadura. E aí, claro, eu fazia o que eu queria. Enfim, eu ajudava os meninos a construir o Grêmio Livre e coisas do tipo. A gente pode tudo na sala de aula, né? Eu acho que o professor pode fazer muita coisa em sala de aula. E, quando ele faz coisas bacanas, então, melhor ainda. Agora, os prefeitos também podem tudo. Os secretários de educação podem tudo. E eles não têm um referencial, um balizamento do que é interessante ou não. O que é que contribui mais para que uma criança aprenda e o que é que contribui menos. O que é que contribui mais para enfrentar as desigualdades e o que é que contribui menos. E o que acaba acontecendo é que, não tendo um referencial de qualidade, nós também não temos um referencial de responsabilização. Então, o cara faz qualquer coisa e não é responsabilizado por aquilo. E a ausência de um Sistema Nacional de Educação é que, sem ele, nós também não temos um referencial para balizar o que deve ser feito. Nós temos uma literatura vasta que já identifica milhares de coisas que podem ser feitas para avançar no aprendizado, na equidade. Mas isso não chega no secretário, que, na maioria dos casos, como eu, quando fui secretário municipal de educação, um dia você é um professor de escola. No outro dia, você virou secretário, e você não foi preparado para ser secretário de educação. Então, você procura referenciais para saber o que eu devo fazer. E isso não existe, porque não existe um SUS na educação. Você não tem um referencial de qualidade que diga, se eu fizer isso, 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 eu estou seguindo um caminho relativamente razoável. Isso não pode significar uma camisa de força. Isso não pode significar um conjunto de determinações, um conjunto de protocolos prescritivos para a educação, porque nós temos as nossas diversidades, e cada um deve construir da sua maneira. Mas nós precisamos de um mínimo que deve ser feito e deve ser seguido. Esse mínimo nós não temos. E é preciso ter condições mínimas para ser um sistema, para poder gerenciar esses mínimos necessários a serem feitos. Uma capacidade mínima técnica e uma capacidade mínima financeira. Então, quando eu falo sobre o federalismo, eu não estou criticando. Pelo contrário, eu acho que o nosso federalismo deveria ir ao ponto de que é um federalismo, o caso do Brasil, é um federalismo cooperativo.
Então, ele não é um federalismo que cada unidade da federação ou cada ente federativo tem plena autonomia. Não. Eles têm obrigações, como, por exemplo, a educação ela é nacional, então a gente precisa ter uma educação com patamar de qualidade mínimo em qualquer ponto desse país para que tenha justiça social. Sem isso, não tem justiça social. Então, nós precisamos radicalizar o federalismo cooperativo na educação. E isso se constrói com um sistema nacional de educação que não seja um sistema único, como o SUS, mas que seja um sistema de sistemas. E essa é a diferença entre a saúde e a educação. Então, eu acho muito importante ter sistema municipal. Eu só acho que, para ser sistema municipal, precisa ter algumas condições para isso, para você aderir, para ter gestão plena do sistema. Eu acho que os sistemas do município, do Estado e do governo federal, eles devem conviver e se articular através de um outro sistema, que é o sistema nacional. Então, é nesse sentido que eu defendo. Bom, sobre a nossa agenda, que é outra pergunta bastante difícil, são 3 perguntas difíceis, eu acho que nós temos muita capacidade para construir uma agenda, e eu vivi muito fortemente a construção de uma das agendas mais interessantes que esse país já teve, que foi o Acordo Nacional de 1994. Eu era vice-presidente da Undime, participei ativamente disso, me orgulho enormemente de nós termos construído o piso nacional, a ideia do custo-aluno qualidade, a ideia de um fundo. E isso, como nós conseguimos construir isso? Com muita conversa. Não foi pouca conversa, porque nós não tivemos só a conferência de educação para todos, nós tivemos todo um período preparatório de debate, de construção e de coragem de colocar na mesa as nossas diferenças. As nossas diferenças foram colocadas na mesa. Hoje, nós estamos com uma certa dificuldade de colocar as nossas diferenças na mesa. Nós temos muita agressão. Para citar um exemplo, o CAC é um ponto de grande dificuldade de diálogo, em que a gente não coloca claramente onde está pegando a coisa. Então, tem temas que a gente precisa fortemente sentar e conversar. Eu, várias vezes, procurei, por exemplo, fui lá na ação educativa só para conversar com a Denise sobre CAC. Nós conversamos com 40 pessoas para conversar sobre CAC quando eu coordenei a comissão do CAC. Esse tipo de atitude precisa acontecer. Então, por isso que eu gosto muito de um debate como esse, que é assim que a gente constrói a agenda. Agora, a gente precisa fazer em grandes proporções, a gente precisa espalhar isso fortemente. E precisamos de algumas organizações que catalisem isso. Eu acho que a CNTE ela tem capacidade, é uma das organizações que eu penso muito, que ela tem legitimidade, tem capacidade institucional e tem pessoas muito boas ali dentro que podem mediar um debate, como todos esses que foram listados aqui, e que a gente precisa avançar mais para construir a nossa agenda futura. Eu acredito muito que a gente vai dar uma pernada nesse momento triste que a gente está passando, e momentos como esse precisam se repetir para que a gente volte a colocar a nossa agenda construída lá atrás, construída na Constituinte, construída no Acordo Nacional, e que a desigualdade seja enfrentada com muito sucesso. Bom, gente, eu acho que todos teríamos aqui muitas perguntas para a gente fazer, porque as temáticas são muito diversas, são assuntos complexos. Essa dificuldade de diálogo, ela acontece não só entre a universidade, o que a gente chama de terceiro setor, o mercado, o poder público em si, mas eu acho que o próprio contexto atual político demonstra um pouco da nossa dificuldade de diálogo, né? Assim, como é que a gente chegou a esse ponto. Então, eu acho que gostaria de ter muito mais horas e algumas horas para ouvi-los mais e poder ouvir as perguntas do público. Infelizmente, nosso tempo é curto. Tem um recadinho aqui da produção que a gente vai ter um coffee break agora, logo após o término, e que algumas pessoas da produção da Fundação Tid Setúbal vai entrevistar alguns de vocês para ouvir um feedback, ter avaliação no que a gente pode melhorar, e, enfim. Espero que vocês possam atendê-los.
E vou passar aqui a palavra para os três novamente, agora extremamente breve. Gente, se virem nos 30, porque assim, o que vocês não falaram e queriam ter falado, e não mais que isso. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos que permanecerão aqui até o final, quem está nos acompanhando pela internet também. E, gente, 30 segundos. Tá bom? Muito obrigada. 30 segundos é covardia, né? Então, eu só vou pegar o finalzinho ali da fala do Binho, quando ele fala da questão do diálogo, né? Eu fui essa semana numa roda lá no Unibanco, que eram Diálogos Impertinentes. Eu adorei esse nome. Eu acho que é o momento da gente investir nos diálogos impertinentes. Sabe aquela conversa que vai ser constrangedora? Sabe? Sabe aquele assunto que vai mexer na cadeira? É por aí. Essa é a pauta. Sabe? A pauta são as coisas que a gente precisa dizer, que você sempre quis dizer e não falou porque estava com medo de perder os amigos. Começa por aí. Eu acho que essa é a pauta. Então, eu acho, vamos ampliar os diálogos impertinentes, porque é por aí que a gente vai construir o que está realmente precisando para a gente avançar. Então, olha, muito obrigada pelo convite. Eu adoro dialogar, eu adoro conversar. Espero não ter sido muito impertinente. Obrigada. Estou nessa, achei muito boa. Então, assim, queria só agradecer mesmo, né, e dizer que eu acho também, assim, do ponto de vista da academia, que é do lugar onde eu estou falando agora, eu acho que a gente tem que investir muito em estudar, compreender esse país de novo, porque eu acho que muito do que a gente sabe, a gente deixou de saber, a gente perdeu um pouco o ponto, as explicações do porquê a gente está nesse lugar, e investir em compreender o que a gente fez no período e no que a gente não fez. Então, era isso, que eu acho que eu já falei um pouco disso, mas vou falar isso, eu acho, para a academia, meus alunos que estão aqui. É isso, gente. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, viu? Muito bom. Eu não vou falar mais para não estragar também, eu só quero agradecer e dizer que eu estou nessa.